Boa noite, meus irmãos. Que tudo que aqui ocorrerá seja abençoado pelo nosso Senhor, guia e mestre Jesus, pois a nossa intenção aqui é estudarmos juntos, é lembrarmos do nosso maior mestre, o mestre dos mestres, para que nossos corações se encham de paz, de alegria, de esperança, nesses momentos em que todos atravessamos alguns desafios que são naturais para que nós possamos amadurecer como espíritos imortais. Então, rogamos ao nosso Senhor e Mestre que nos abençoe o propósito de aqui estarmos todos nós. Jesus e atualidade. Quando nós tivemos contato com esse livro, que é do espírito Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Pereira Franco, estávamos até aqui conversando um pouco sobre o livro, da sua profunda mensagem, que nos faz revigorar, tonificando a nossa alma, fazendo com que nós nos sintamos envolvidos pela luz divina que vem através do nosso Mestre e vem chegando a nós através desses irmãos superiores a nós, que se colocam como amigos de Jesus, nos auxiliando em nossas vidas, em nossas existências, estejamos nós encarnados ou desencarnados. Porque, de fato, o que nos diferencia é uma cortina vibratória, é uma dimensão. Então, todos nós estamos no psiquismo do amor de Jesus. Como devemos fazer para sintonizar com esse grande e amoroso psiquismo que representa o próprio Deus para nós? Embora Jesus tenha sido criado como todos nós, atravessou as eras que nós nem sequer devemos estabelecer, porque é algo tão antigo, a sua trajetória evolutiva, que para nós pequenos que somos se torna impossível sabermos o tempo, as eras. Talvez deveríamos contar como anos-luz. E esse espírito veio à Terra, pois ele é o próprio governador do planeta, que já tinha sido predito pelos profetas a sua vinda, e ele então materializou-se, incorporando-se, veio numa criancinha, num bebezinho, para nos ajudar, coisa que já tinha sido prevista há milênios. Tudo já estava anotado pelos profetas, pelos conhecedores das leis. Ele chegou e apresentou para nós o seu pensamento, a sua forma de analisar, a sua forma de tratar. Porque pensar, no significado do dicionário, é tratar, é cuidar, pensar as feridas. Caiu em desuso esses termos, mas eles são verdadeiros. Pensar a ferida é cuidar da ferida, é tomar conta, é ver a forma de auxiliar aquele ferimento para que cicatrize, para que tenha o menos tempo possível de dores. Então, pensar é algo que nós podemos agora começar a dimensionar a sua estrutura, até mesmo no campo da língua, da linguística.
Pensar é tratar. Quando eu penso em alguém, eu trato desse alguém. Se a minha vibração é boa, se eu emito boas vibrações, conforme Jesus nos ensina a todo instante, eu estou enviando luz para esse irmão ou irmã, ou esse animal, ou a natureza que nos cerca. Então eu estarei como uma colaboradora. Eu, você, cada um de nós. Então o pensar é algo muito importante. É algo muito sério. E nós vamos descobrindo isso ao longo dos estudos espíritas, porque a doutrina espírita nos presenteia com essa capacidade de penetrarmos essas questões que são questões da alma, do espírito imortal, doada por Deus, o nosso Pai, que nos capacitou com essa forma de ser e de pertencer à condição humana. Sem dúvida que os animais, os nossos irmãos tão amados e respeitados, têm também um valor enorme, mas não é o caso aqui desta noite de falarmos sobre isso. Poderia até abrir em outro momento uma palestra sobre os animais. Mas vamos pensar, vamos analisar, examinar o pensamento de Jesus. O pensamento de Jesus, que engloba toda a terra, que emana dele todo o seu magnetismo de amor, é algo extraordinariamente, para muitos de nós, atual. É muito atual. Porque quando nós falamos do personagem Jesus, nós pensamos assim, há 2025 anos, porque ele marcou a linha do tempo na Terra. Ele marcou antes do Cristo, depois do Cristo. Há 2025 anos é muito antigo. O que esse homem, entre aspas, como figura histórica, tem a nos falar do atual momento em que nos encontramos? Quando nós começamos a conhecer, porque às vezes nós falamos assim, eu falo de Jesus porque Jesus é muito bom, porque Jesus ajuda todos nós, e é verdade. Mas uma outra coisa é a gente dar um passinho ou dar um movimento da alma de fazer com que nós nos aproximemos desse grande espírito purificado, que veio para nos auxiliar. Quando nós começamos a penetrar no seu evangelho, que é a sua mensagem, que fica para todo sempre, nós começamos a entender melhor como funcionava esse raciocínio divino, porque ele, o Pai, ele se identifica com o Pai, que é Deus. E pela sua profunda identificação, ele nos traz, porque é atual, então vamos colocar o verbo no presente, ele nos trouxe e nos traz e nos trará a verdade que consola, a verdade que esclarece, que nos reanima. Então, vamos entender que a atualidade do pensamento de Jesus surpreende a muitos estudiosos da problemática humana. Nós percebemos que há irmãos de várias condições acadêmicas ou não, voltados para estudar o porquê que ocorre isso, por que o ser humano briga, por que o ser humano mata, por que ainda o ser humano destrói, interrompe a sua vida física, o que acontece com aquele ser humano que desonra
Aquilo que hoje ele já tem condições de compreender para honrar. Porque nós já saímos do período do primitivismo. Aquilo já ficou para trás. Já estamos na causa e efeito. Não é? Já estamos vivendo esse momento de provas e expiações. Fazemos algo aqui, quando desorganizamos, temos que reorganizar. Então, exige um pouco mais do humano que está nesse período. Então, vamos para Jesus, que desafia essas ideias que muitas das vezes ainda não compreendemos, mas é possível através da simplicidade do Evangelho. Porque Jesus, que é um profundo conhecedor da psique humana, disso tudo que ocorre dentro de nós, das nossas emoções, dos nossos sentimentos, que ora estamos bem-humorados, ora estamos mal-humorados, ora desejamos o bem, ora desejamos o mal. Nós estamos tão ainda vacilantes, mas Ele, como esse conhecedor profundo, Ele nos traz com muita segurança e as causas reais daquilo que nos ocorre, que nos aflige e que, em geral, estão lá no profundo da nossa alma. O que é profundo da nossa alma? O profundo da nossa alma é o inconsciente, é onde adormece, onde está, como se fosse num porão. Lá dentro desse porão estão as questões que nós resolvemos, que nós não resolvemos, desde que começamos a tomar consciência de nós mesmos, começamos a ter o livre-arbítrio. Então, nós temos um porão lotado de experiências. E aí, esse Jesus, o Mestre Divino, ele conhece tudo isso. E quando ele olhava naquela época, e hoje, quando ele olha para um de nós, ele não olha a personalidade atual. Qual é a minha personalidade atual? Meu nome é Ana Maria, trabalho no Centro Espírita Caminheiros do Bem, e por aí eu vou falando, moro em tal bairro, tive tal pai, tal mãe, tal educação. Essa é a personalidade atual. Estudei isso, deixei de estudar aquilo, e ali a personalidade vai se formando. Como que eu ajo ou reajo em relação às coisas, tudo isso que me acontecem, tudo isso faz parte desse complexo que é a personalidade atual. Mas essa personalidade atual, segundo os estudos aqui, ela é visitada por antigas personalidades que era eu mesma, em outras existências, em outro período, em outros períodos da minha vida, porque a vida é uma só. O que acontece? Uma hora eu estou encarnada, eu estou me colocando aqui na primeira pessoa porque fica mais fácil. Mas somos todos nós. Ora, estou encarnada, vestida por essa matéria mais densa. Ora, eu estou desencarnada. Eu me dispo dessa matéria e me apresento em outro plano espiritual, em outra dimensão, com o corpo espiritual, que ele é o modelador desse corpo aqui. Ele que modelou desde que eu fui gerada pelos meus pais. Então, eu trago em mim muitos eus antigos. São as personalidades, alguns acertos e outros erros. Uns que tinham um acerto, vamos colocar assim, não tão bom assim, mas algo que eu tentei, algo que eu busquei fazer. Aquilo foi uma tentativa de acertar. Hoje eu tenho uma certa facilidade, porque lá no meu passado eu tentei acertar.
E como eu tentei, eu busco tentar, vou nessa busca incessante, e aí eu começo a ter uma facilidade maior para que eu consiga hoje fazer algumas coisas com uma certa facilidade. Outras, não tanto assim. Outras eu dei vazão ao meu egoísmo. Achava que tudo girava ao meu entorno. Achava que tudo, o sol nascia por minha causa. Antes eu podia achar que o outro tinha que ceder aquilo que eu queria. Então, essas formas de ação têm a ver com o egoísmo e o orgulho que Allan Kardec, o nosso codificador, o codificador da doutrina dos espíritos, falou para nós, nos ensina que são as duas chagas da humanidade e que nós devemos combater. Combater não é sofrer. Combater é colocarmos a consciência mais antenada, como os jovens falam, mais ampla, para que possamos entender o que nos cerca, qual o meu papel ali naquele ambiente, o que eu preciso fazer para que eu venha contribuir com o progresso meu e do próximo. Porque nós somos uma família chamada humanidade. Eu começo a parar de ser menos egoísta do que eu já fui. Eu começo a entender que o orgulho precisa ser olhado, não com raiva, ai, como eu sou orgulhosa, não, mas identificar o orgulho e pensar, vou começar a cuidar dele, porque sabemos que todos nós, no campo humano, nós temos as falhas, nós temos os defeitos, entre aspas, em doses. Um tem uma dose mais ampla, outro tem uma dose menor, já tratou mais, já cuidou mais, ficou mais atento. Às vezes aquele outro tem mais dificuldade. E aí a gente vai entendendo que é um processo gradativo de reeducação do espírito, sim, imortal. Compreendendo isso, a nossa visão, que tem a ver com a fé raciocinada, visão e fé é muito próximo, a nossa visão se amplia porque nós começamos a ponderar, nós começamos a pensar, cuidar, tratar. Então começamos a tomar conta. Vamos colocar assim, sabendo que todos nós somos auxiliados, recebemos como antenas, recebemos ideias, sugestões e também enviamos ideias, sugestões, tudo isso nós já sabemos. Mas nós começamos então a nos tornarmos mais conscientes, que é um aspecto desse grande diamante que brilha, que é Jesus, que ele nos apresentou. Quando ele se encontrou com a mulher adúltera, ele não a condenou. Ele não foi cruel como a maioria da nossa humanidade seria. Você errou, você merece isso, merece ser apedrejada ou presa. Não é? A gente está acompanhando, né, determinadas questões que são cruéis, são perversas. Jesus olhou para ela, depois do fato ocorrido, que eu não vou me alongar aqui, das pedras que todos deixaram no chão, porque pela autoridade moral de Jesus se afastaram, ele olhou para ela e falou, quem te condenou? E ela falou, ninguém, Senhor. Aí ele respondeu, eu também não te condeno. Mas ele, quando falou isso, vejamos, a fala de um mestre, dois mestres, a fala do nosso Senhor, Cristo de Deus,
É uma fala que ele está falando com conhecimento de causa. Ele não está repetindo aquilo que ele ouviu falar, aquilo que alguém disse. Não, é algo que ele penetra com amor, com respeito naquele ser. Tira a personalidade atual e vê o seu passado espiritual e traz à tona para poder saber como pensar a ferida, como cuidar da ferida. E ele, conhecendo isso com profundidade, ele exalou aquele magnetismo de amor, e a envolveu e falou: minha irmã, vá e não peques mais. Ou seja, se reerga, você é capaz, você tem condição para isso, reanimando aquele espírito que falhou, escorregou, como todos nós fazemos. Então, Jesus tem essa capacidade. Então, com toda segurança, ele indicou o caminho para a cura e a vida dessa mulher se transformou. Quem quiser saber da vida dessa mulher, nós podemos acessar os livros de Amélia Rodrigues e de tantos outros que toca Boa Nova, que toca nesses assuntos e fala o que aconteceu além. Então, nós vamos entendendo que Jesus, ele elucida o espírito. O que é elucidar? É trazer luz ao pensamento, ao raciocínio. Não é ficar ensombreado, sem forças, a minha culpa, porque a culpa é algo, num certo ponto, importante porque nós reconhecemos que aquele momento eu fui infeliz na minha atitude, no meu pensar, no meu falar. Mas não devemos estacionar na culpa, porque em nenhum momento Jesus demonstrou essa atitude. Em todos os momentos, ele reergueu a criatura e falou: caminhe, vá adiante, cuide-se para não errar de novo, porque senão nós caímos dentro de muitas das vezes, de uma situação difícil de sair. Sai também, todos nós. Porém, cada vez essa trama, esse emaranhado de fluidos que nós emanamos, confundindo a nós mesmos, não reconhecendo as leis de Deus, nos torna cada vez mais doentes do espírito. Então, Jesus, muitas das vezes, se deparou com corpos saudáveis, mas ele percebia o espírito que habitava aquele corpo estava doente. Então, durante a sua trajetória aqui na Terra, nós temos inúmeros momentos em que essa terapia de Jesus se faz, de fato, eficaz, fazendo com que a sua personalidade se torne cada vez mais marcante, porque, segundo os estudiosos, quem tinha contato com Jesus não conseguia se desimpregnar do seu magnetismo de amor. Nunca mais esse ser seria o mesmo. É impressionante. Todo aquele que ouvia, que estava ali buscando ele, nunca mais era o mesmo. Será que nós também não podemos buscar renovar a nós mesmos, nos aproximando desse ser que é alguém tão especial para todos nós? É o mestre de todos os mestres, é aquele cuja mensagem ecoa há milênios e ecoará para todo sempre. Então, nós devemos nos aproximar de Jesus através dos estudos,
Aqui na nossa casa nós temos essa oportunidade belíssima, grandiosa. Não é pelo coordenador que traz o estudo, mas é aquilo que acontece com aquele que se permite absorver o conhecimento. O coordenador, ele é importante porque ele está naquele papel de organizar o estudo. Porém, o maior trabalho é de quem chega para ouvir com atenção, sentir aquilo que está sendo passado. Esse trabalho tem resultados que trazem muita luz, que trazem segurança quando são aplicados. Então, nós vamos, entendendo que a proposta de Jesus é algo que envolve não só o campo material, porque também envolve o campo material, mas principalmente o espiritual. É uma aferição de valores que nós começamos a fazer quando buscamos conhecê-lo. Nós começamos a olhar para nós mesmos. Para o outro, nós olhamos no intuito de ser útil, de fazer algo para aliviar a dor, para esclarecer, se assim o outro permitir, para consolar, mas para nós mesmos. Nós começamos a nos observar e começamos assim a entender que é preciso despertar a consciência a respeito da vida, dessa experiência que aqui estamos vivendo, no caso de encarnados, essa maravilhosa oportunidade que Deus nos concede, que é a reencarnação. Então, meus irmãos, a sua linguagem era uma linguagem simples, porém, até mesmo a massa mais simplória, no sentido de conhecimentos, compreendia perfeitamente, porque queriam compreender, buscavam compreender. O esforço íntimo faz muita diferença. E Jesus falava, não vim para ser servido, e sim para servir. Então, ele fazia de maneira tão eloquente e tão didática que os irmãos, quando ouviram o Sermão da Montanha, por exemplo, que é considerada a carta magna dos direitos humanos. Por quê? Porque desafia a cada um de nós a não violência. E essa não violência começa no pensamento, atitudes e palavras. Então, aquilo que ele falou ficou até hoje, segundo Mahatma Gandhi. Caso todos os livros se perdessem e ficasse somente o Sermão da Montanha, teríamos tudo, teríamos o que há de mais importante para nós, humanidade. Vejamos que Mahatma Gandhi era considerado um hindu. Porém, nós vemos que o espírito, quando ele desperta, ele meio que não tem mais essa luta contra um segmento religioso, e aquele caminha de acordo com aquele outro que fala. Não, ele começa a se libertar e entende que Jesus é o máximo, Jesus é o mestre de fato. E então, Jesus, sempre atual nas suas terapias de amor, nós vamos encontrando inúmeras oportunidades de nós nos curarmos através do seu evangelho, a partir do momento que busquemos compreendê-lo e também aplicar aquilo que já conseguimos entender. E sabemos que o processo da evolução, segundo os espíritos superiores, constitui para nós, espíritos imortais, um grande desafio.
por tudo isso que aqui já foi falado. E tem um detalhe aqui no livro, no título Jesus e Desafios, que me fez pensar bastante. Eu gostaria de tentar dividir com todos os irmãos. Aqui fala que nós somos acostumados às vibrações mais fortes no campo dos sentidos físicos. Então, a gente entende perfeitamente o atual momento em que estamos vivendo, né? Porque a atração pelas sensações que o instinto físico chama é o que mais brilha e convida o ser, distraindo-o para que ele não se veja como o que ele é. Espírito imortal, voltado para a evolução, que é o seu destino, e a felicidade é o resultado dessa busca. Então, é preciso que a gente entenda que, muitas das vezes, nós demoramos nesse processo de sair desse estágio, digamos assim, de nos mantermos ali, só querendo os prazeres que a carne dá. Isso faz parte do ser humano. Não é uma condenação, porque não há condenação, mas é preciso entender para que nós possamos olhar a nós mesmos como se nós pudéssemos sair de nós e nos observarmos. Então, ele aqui fala que quando nós demoramos nesse estágio de dificuldades, criando dificuldades em especial para si e para o próximo, nós atraímos, pela lei de causa e efeito, a dor, que é uma mestra. A dor, ela bate à porta da nossa vida e se apresenta, e muitos de nós se desespera. Por quê? Porque muitas vezes vem um impedimento para que nós possamos usufruir daquilo que estávamos há milênios acostumados. E essas questões, as quais eu aqui relato, em todos os sentidos. Há pessoas que sentem prazer em menosprezar o outro pela sua condição social, pela cor da pele, que pode ser preta, branca, amarela, não importa. Às vezes a pessoa tem um prazer porque ele se acha superior. Lê do engano. Então, há várias condições, há várias atitudes em que nós nos comprometemos conosco mesmo. Não vai vir uma consciência e vai falar, você está errada, você não pode. Não, aquilo é nós mesmos. Aquilo vai trazer, conforme a dor vai chegando, e vai fazendo com que nós comecemos a nos burilar através da própria relação com o próximo. Nós começamos a perceber que nós não somos o máximo como antes poderíamos achar. Então a dor, ela nos bate à porta, e muitas das vezes esse estágio demora dentro do tempo relativo que nós entendemos, porque para o espírito aquilo é um piscar. Porém, na vida física, nós temos essa sensibilidade, sofremos. E aí o que acontece? Vem a espiritualidade superior, alivia aquela dor. Eu estou aqui, gente, eu estou me baseando nesse livro, tá? Vem e faz com que aquele espírito que está naquela dura prova ou expiação tenha momentos de paz, tenha momentos em que ele se sente aliviado. E aquilo é algo extraordinário, porque é fora do comum,
porque não é comum ele se sentir assim, pacificado, mas ele gosta, ele tem um prazer espiritual de estar se sentindo assim, e logo depois ele cai de novo naquele vale de lágrimas no qual estava antes. E aqui vem falando que esses intervalos de bem-estar que acontece com todos nós aqui do nosso planeta Terra, ele nos assinala, ele nos dá um sinal. Assinalar é dar um sinal. Que sinal que essa presença de bem-estar nos faz ver? Olha, tem forma de você se tranquilizar. Viu como é bom? Viu como a dor aliviou? Você quase até esqueceu da dor. Então, essa sensação de bem-estar que conseguimos através da misericórdia de Deus, faz com que nós comecemos a buscar uma forma de sair da dor. Olha como a dor é mestra e nos ensina. Porque se a dor nunca batesse a nossa porta e nós fôssemos nos comprometendo, infringindo as leis do nosso Pai Altíssimo, eu nem sei o que aconteceria com a gente iria se tornar algo incompreensível para nós. Mas Deus é tão misericordioso que Ele faz com que nós sintamos em determinados momentos um bem-estar. E aí, quando você sente aquilo, é como um remédio que o médico nos passa, e aquilo nos faz um bem, aí a gente fica assim, estou doida para chegar aquele momento, que a dor voltou, e agora eu quero de novo que o médico me passe aquele remédio para aliviar, para eu me sentir bem. O bem espiritual, quando nós temos esse acesso devido à misericórdia, ele se torna uma meta para o espírito imortal humano. Ele começa a pensar, como que eu faço para eu ficar permanentemente naquele bem-estar, naquela paz que eu senti naquele momento? E a gente sabe que aquele momento houve toda uma equipe comandada por Deus, Jesus, os espíritos amigos, construtores do bem, que ali tivesse junto a esse irmão, para que ele pudesse se sentir assim. E aquilo é um estímulo. Esses intervalos faz com que ele comece a buscar sair da aflição. Ele começa a ir de degrau em degrau a se levantar. Porque muitas das vezes, nós sabemos disso, quando a dor é muito grande, nós olhamos para um lado e para o outro e a gente pensa, não tenho mais nem o que falar, eu tenho que agir. Eu vou começar a subir, eu vou me reerguer, porque você não vê outra saída. E aí você busca com toda a força da alma até conseguir triunfar. E isso é fantástico. Por quê? Porque quem nos ensinou isso foi o próprio Jesus. Quando ele fala, vá e não voltes a errar, porque senão lhe acontecerá coisa pior. Se nós adentrarmos naquelas episódios que banham a sabedoria da humanidade que Jesus nos trouxe, nós iremos ver tanto sentido nas palavras de Jesus. Gente, o livro é pequenininho e fininho. Estou aqui fazendo só um convite para quem quiser, tá? E eu não consegui sair da primeira fase, porque realmente há muito ali o que estudar. Mas então nós começamos a nos aproximar daqueles episódios belíssimos que Jesus trouxe e faz com que a gente se estimule, se motive, mesmo sentindo dor, mesmo se sentindo ainda tão pequeno que ainda somos, mas um pouco melhor do que antes. E daqui a pouco estaremos melhor do que agora. Então, é gradativo. Vamos conquistando. E isso é altamente estimulante para o espírito quando ele percebe que ele começa a alcançar, não é o meu caso,
e talvez seja até caso de alguém aqui, mas na maioria de nós ainda não alcançamos um estado de plenitude. Esse espírito que conquista o estado de plenitude, pensemos que ele parou por aí? Não, absolutamente. Ele se estimula cada vez mais e a sua felicidade, a sua alegria, cada vez se torna maior, envolvendo a tudo e a todos que o cerca. Eu vou contar aqui uma história para nós finalizarmos a nossa palestra. É a história de uma jovem que se encontrava, neste momento, desencarnada. E ela se aproximou de uma trabalhadora da mediunidade. E ela perguntou: eu gostaria tanto de contar a minha história, porque penso que a minha história será útil para muitas pessoas. Aí a médium, muito bem educada, o médium educado, ele ama o próximo, aquele que chega. Então, ele, com a sua responsabilidade de trabalhar para Jesus, no caso era ela, era uma médium, respondeu: sim, será um prazer ouvi-la e anotar as informações. Era uma psicógrafa. E aí ela começou a falar. Eu vou tentar resumir por causa do tempo. Ela falou: muito cedo experimentei a desonra, o opróbrio, que é a mesma coisa, decorrente da orfandade de pais vivos. Sem saber quem era o meu genitor, vendeu-me minha mãe para trabalhos humildes em uma casa de má reputação. E a médium foi anotando. Cuidada com o desprezo que se reserva aos animais pestosos, quer dizer, aqueles que carregam pestes, né? Fui relegada a um cômodo ínfimo no quintal da casa de ilusões, a qual fui arrojada. Então, vejamos que esse espírito, logo no início da sua reencarnação, já começou a experimentar, ainda menina, dores acerbas. Silenciou o espírito por um pouco, tentando ordenar as ideias, porque toda aquela fala que ela estava transmitindo à médium lhe trazia muitas emoções. Então ela deu curso, continuou o seu pensamento, e ela disse: não sei quando ocorreu a minha sedução, ou melhor, não me dei conta da inditosa ocorrência, da infeliz ocorrência, no infeliz local de trabalho. A verdade é que passei a objeto de loucura, transformando-me também em serviçal da corrupção, a corrupção do corpo. Ao completar 16 anos, ela continuou contando para a médium, tive um estranho sonho com um jovem louro que me pedia para fugir dali. É claro que não pude atendê-lo. Um mês depois, voltei a sonhar com a mesma personagem, que me falava com estranho, profundo carinho, concitando-me a fuga, a redenção, ou seja, a salvação. Então, ela se desdobrava, que isso ocorre quando nós estamos dormindo, a alma se emancipa e vai ter com outros irmãos, alguns, a maioria desencarnados, e também com espíritos desencarnados, também emancipados. Então ela sonhava, ela ouvia com nitidez esse espírito que tratava ela com tanto carinho. E ao acordar, aí ele falou para ela: você não pertence a esse lugar. Ele falou isso com indescritível tristeza. Mesmo no sonho, chorei copiosamente. Eu também sabia que estava no lugar errado, mas que fazer? O que eu posso fazer? E ao acordar, fui sacudida pela decepção da realidade que me cercava. Continuei no mesmo local onde minha mãe me vendeu.
e já estava a esquecer-me dos sonhos encantadores quando se repetiu pela terceira vez. Certamente era mais do que um sonho, tal a nitidez do encontro, a lucidez dos diálogos. A personagem Walter, como me disse chamar-se, porque ele se apresentou e falou que o seu nome era Walter, recomendou-me que me dirigisse a outra cidade. Deu-me o endereço, aconselhando-me narrar o fato à sua genitora, quer dizer, a mãe dele, ele desencarnado, a mãe encarnada, a quem eu deveria rogar acolhida. Era a minha última oportunidade. Então, esse espírito a aconselhou. Nós passamos por isso, viu, meus irmãos? Nós aqui que estamos no corpo, em muitos momentos do sono físico, podemos ter aconselhamentos para como solucionar ou pelo menos suavizar aquilo que estamos vivendo e muitas vezes achamos que não tem saída e acordamos com uma ideia salutar. E, na maioria das vezes, ou sempre, veio de uma mente sadia e que nos ama. Então, voltando, no dia seguinte, ela continua, certifiquei-me da existência da cidade e resolvi-me por viajar. Ela foi ver se a cidade de fato existia. Solicitei uma licença e dirigi-me ao lugar citado, a essa cidade. Em lá chegando, não tive dificuldade em encontrar o endereço. Estimulada pelas coincidências, bati à porta da casa e roguei um emprego. Ela foi direto para o endereço em que Walter havia aconselhado. E ela disse que as coisas foram fluindo muito bem. Tudo foi acontecendo como coincidências. Allan Kardec nos ensina que não há coincidências. Então, nós já começamos a entender que, de ordinário, são os nossos irmãos que nos dirigem. Admitida, sem maior relutância, comecei por serviço modesto de limpeza, com um quarto arejado, alimentação e salário digno. Posteriormente, vim a saber que o casal, dono da residência, padecia, sofria a angústia da perda do filho único, que fora vítima de lamentável desastre automobilístico meses antes. A narradora fez uma pausa. Esse espírito apresentava-se emocionada. A médium, nesse momento, mantém a solenidade do momento, respeitando a dor do espírito. Recompondo-se, deu prosseguimento à narrativa, à sua narração. Descobri que ali havia o hábito salutar da prece em conjunto. Convidada a participar, aqueci, disse sim. Um mês após haver sido admitida no serviço da casa, chamei a senhora e minudenciei-lhe, quer dizer, contei com minúcias, com detalhes, todos os acontecimentos pelos quais eu vivi. A ama, aquela senhora, ficou estarrecida, surpresa. Convidou-me a examinar um álbum de família, no qual não tive problema em identificar o jovem louro dos meus sonhos. Informado o patrão, o marido dessa senhora, este procurou assegurar-se do meu passado e, constatando o meu desejo de reabilitação, ela queria se renovar, ela não estava feliz onde ela estava. Ele logo prontificou junto à esposa em ajudar aquela moça. E ela então foi convenientemente tratada com um médico dedicado e que a encaminhou a uma escola noturna.
Falou: você é muito jovem, minha irmã, você precisa continuar os seus estudos. Aliás, nem sequer começou. Com o tempo, a mediunidade desabrochou-me, ela conta. Com o tempo, a mediunidade desabrochou-me possibilidades e Walter, o espírito amigo, por diversas vezes manteve com os pais jubilosos, abençoados intercâmbios. Houve contato entre o filho e os seus pais encarnados. Fui transferida para a intimidade da família e, por fim, adotada como filha. Eles a adotaram. Viram a verdade no coração daquela moça. Passaram-se 8 anos. Concluí o ginásio e o colegial com esforço inaudito, utilizando-me dos artigos, ela até coloca aqui, viu? 99 e 101 da Lei do Ensino Médio. Você vê que o Espírito, ele confirma a lei que vigia, né? Vigia na época. Hoje curso a faculdade de Direito. Ela foi para a faculdade, foi ser uma advogada. Nesta cidade onde fui desventurada. Ela foi para a cidade em que ela sofreu tanto a desdita, na qual me preparo para o ministério do bem futuro. Claro que retornei ao recinto da desdita, daqueles momentos infelizes que ela vivenciou, a fim de libertar menores, outras meninas que ali estavam em regime de escravidão. Ela, como advogada respeitada, ela teve uma meta na vida, de libertar as meninas que estavam escravas daquela casa. E Walter prossegue ajudando-me. Por meu intermédio, declarou que no passado, ambos mantivemos uma casa de ilusões e que a minha atual genitora, a mãe dele, fora-nos uma das maiores vítimas. Vejamos como é intrincado os reencontros. Ele retornou de forma violenta ao mundo espiritual, reparando os males praticados, enquanto eu experimentei no corpo o mal que infligira a outras. Vejamos que não há vítimas, meus irmãos. Isso faz com que nós nos olhemos com maior responsabilidade. Saímos daquela condição de autopiedade. Agora, a minha redenção deve ensejar a libertação de outras vítimas do anestésico mentiroso da concupiscência e da perdição carnal. Enquanto falava, Walter, o amor renovado, era um espírito que ascendeu, assistia com esperança no futuro, quando juntos, após a reparação inadiável, poderiam unir-se para a verdadeira felicidade. Deus seja louvado, minha filha, completou a ouvinte interessada, sinceramente emocionada com a fascinante história. Era médium. Então, meus irmãos, aqui tem uma pequeníssima fala que eu vou ler para terminarmos. A queda representa experiência para quem deseja prosseguir de pé. Então, a queda é normal, ainda na nossa condição evolutiva, mas nós não devemos ficar quedados, devemos desejar prosseguir, seguir adiante, de pé, conquistando conhecimentos do Evangelho do nosso Senhor Jesus, pois Ele não é uma mentira, não é uma farsa. Jesus é a luz do mundo. É a Ele que nós devemos voltar as nossas atenções. E aqui ele continua, no caso Joana e o Divaldo, cair é lição, permanecer tombado significa acomodação.
ficar perseverando no mesmo erro. É um acomodado. O Senhor nunca indaga quem se é, mas o que cada um tem feito de si mesmo e da vida em relação ao próximo e ao futuro. Medita e faze a tua reparação, a nossa reparação, hoje e agora, enquanto nos inspiram os verdadeiros amores espirituais que nos aguardam além túmulo. Muita paz a todos.